Olá, alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Estamos aí, mais uma semana com os Planos de Estudos Tutorados de Minas Gerais, os PETs. Esse, o PET 2021, PET 2, semana 6 do 7º ano. Lembrando que tem vídeo novo aqui todo domingo e que no final do vídeo tem uma playlist aí com todas as semanas do PET 2. Por isso, não se esqueça de se inscrever no canal, dar like nesse vídeo, comentar e compartilhar com os colegas de vocês, beleza? Agora pegue seu caderno e vamos juntos fazer as atividades dessa semana. Pessoal, essa semana a gente vai falar aí de um assunto muito importante, né? A gente vai falar das reformas religiosas. Então, olha só, o século XVI ficou marcado pelo aumento nos questionamentos dos dogmas, ideias fundamentais da Igreja Católica e na forma como ela conduziu a sociedade. Tanto dentro quanto fora da instituição, vários pensadores escreveram e pregaram mudanças profundas, o que gerou uma série de movimentos religiosos que alteraram a postura da Igreja Católica e gerou diversas igrejas cristãs no que chamamos de Reforma Protestante. É sempre importante a gente lembrar que a gente está estudando aqui, né, fatos históricos, e a gente não vai fazer um juízo de valores nem nada disso a respeito de nenhuma religião, né? São apenas conhecimentos históricos, são coisas que aconteceram, né, no passar do tempo. E quando a gente fala, né, pessoal, em dogma de uma igreja, a gente está falando uma ideia fundamental, né, daquilo que pauta, né, aquela igreja. Então, um dogma de uma igreja é aquilo que ela acredita, né, aquilo que não muda dentro daquela igreja. E a gente vai estudar justamente o período em que a Igreja Católica, que era a igreja, né, predominante aí na Europa, que controlava a cultura, controlava os costumes, né, controlava a ciência, ela começa a ser questionada. A gente vai ver aí as novas religiões que vão surgir justamente desse questionamento. Bom, antes dessa reforma, a gente já tinha, né, o que a gente chama de pré-reformista. 2 séculos antes dessas mudanças, 2 religiosos já tinham alguns pontos de discordância com relação à filosofia da igreja medieval, né? A gente tem aí no PET citando 2 desses pré-reformistas, o John Wycliffe, que duvidava, por exemplo, da capacidade de Jesus em transformar a água em vinho e de multiplicar os pães, desacreditava também da existência do purgatório, da proibição do celibato. E o John Hus, que questionava o fato de o Papa ser o líder da igreja e da riqueza dela como as doações da nobreza. Então essas críticas, né, já existiam 2 séculos, né, antes da reforma protestante aí. Bom, mas agora vamos falar especificamente, né, do período da Reforma. A Igreja Católica passava por uma crise moral, né? Por que uma crise moral? Bom, a gente tem alguns pontos aí importantes. Primeiro, o comportamento dos padres, né? Os padres, não sei se todos vocês sabem, mas dentro da Igreja Católica o padre ele tem que seguir o celibato, né? Ele não pode ter relacionamentos nem relações, né, com pessoas, né? Ele não pode se casar. Bom, acontece que alguns padres, eles não seguiam o celibato, alguns padres se casavam, tinham relacionamentos, né? Às vezes eles tinham um relacionamento em várias cidades, às vezes eles tinham filhos, né? E então isso gerava uma discussão muito grande, porque como que ele falava uma coisa e fazia outra, né? Às vezes você tinha alguns padres também que se dedicavam aí a festas, esse tipo de coisa. Então o comportamento dos padres vai começar a ser criticado por algumas pessoas. Lembrando, mais uma vez, que não são todos os padres, tá bom, pessoal? Eram alguns padres que tinham esse tipo de atitude. Bom, a venda de indulgência. O que era a venda de indulgência? Naquele período era comum a venda do perdão dos pecados. Você pagava um tanto e o padre te dava um documento perdoando os seus pecados, né? Isso aí que era a venda de indulgências. Era possível naquela época, alguns padres davam até o perdão do pecado que você nem tinha cometido ainda, né? Então você ia cometer o pecado, você falava lá com o padre, ele falava, olha, você tem que doar tanto para a igreja, e aí você doava e você tinha o seu pecado perdoado, né? Isso que era a venda de indulgência. Outra prática também é a venda de relíquias sagradas. O que eram as relíquias sagradas? Eram objetos que esses padres vendiam, que eles diziam ter sido de algum santo ou mesmo de Jesus, né? Então eles vendiam lá um pedacinho de madeira, falava assim, olha, essa madeira é da cruz de Cristo. O outro vendia uma palha e falava assim, olha, essa palha é da manjedoura de Jesus Cristo. Ou um pedaço de pano, olha, esse pano aqui é do manto de São Francisco ou de Santa Rita. Então era uma prática que acontecia, né? Alguns padres vendiam essas relíquias sagradas.
Mais uma vez, chamando a atenção aí que não são todos os padres que faziam isso, mas existia dentro da igreja alguns padres que faziam isso. Então, esses comportamentos dos padres, né, vão começar a ser questionados, né, por algumas pessoas. Bom, uma das pessoas que vai questionar esse comportamento dos padres vai ser o Martinho Lutero, né? O Martinho Lutero, ele vai ser, né, ele pertencia à Igreja Católica, ele era ele era um monge da Igreja Católica, né? E em 1517 ele vai fixar na porta de uma igreja 95 teses que criticavam certas práticas da Igreja Católica. Hoje em dia os historiadores não sabem se ele só escreveu essas 95 ou se ele realmente colou lá na porta da igreja, mas isso não importa, né? Bom, acontece que ele fez essas 95 teses, criticando algumas coisas da Igreja Católica. O Papa, ele vai redigir uma bula, né, que é um documento condenando Lutero, falando que o Lutero estava errado, que não tinha nada disso. O Lutero, ele vai ser acolhido pela nobreza, né, da alemã, ele vai refugiar-se e lá ele vai traduzir a Bíblia do latim para o alemão. Uma coisa muito importante que o Lutero vai fazer vai ser isso, porque a língua oficial da igreja era o latim. Então a Bíblia era escrita em latim, as missas eram rezadas em latim. Agora, a população sabia o latim? Não, né? A população não sabia o latim, então ela ouvia, mas ela não sempre entendia o que o padre estava falando, né? E o Martinho Lutero vai traduzir a Bíblia. A princípio, pessoal, o objetivo do Lutero era reformar a igreja, não dividi-la. Ele não queria sair da Igreja Católica, mas com o decorrer dos acontecimentos, né, o Papa vai condenar ele, vai expulsar ele da Igreja Católica, ele vai ter que fugir e ele vai acabar então fundando uma nova religião. O que a gente chama de luteranismo, né? Então, o que o luteranismo, que é essa nova religião, prega? Primeiro, livre interpretação da Bíblia. O Lutero, ele traduziu a Bíblia e ele acredita que cada um deve ler a Bíblia e poder interpretá-la à sua maneira, né, de acordo com a sua vida. Então, por isso, livre interpretação da Bíblia. Salvação pela fé, então a salvação não se vem através do que o padre diz, mas sim da sua fé. Então você teria sua fé e você seria perdoado pelos seus pecados através da sua fé. Cultos mais simples, então não teria toda a cerimônia que tem na Igreja Católica, e determinou que não houvesse nenhuma imagem nas igrejas, né? Então o luteranismo não tem aí, né, o culto nem aos santos nem à Virgem Maria. Então essa vai ser uma religião que aí, né, a gente chama aí de luteranismo. E aí do luteranismo a gente tem várias outras religiões que vão surgir do luteranismo. Bom, pessoal, aqui, né, no próprio patch de vocês tem um pouco das 95 teses, olha só. Essas teses criaram uma série de revoltas dentro e fora da igreja. Dentre os pontos que eles discordavam no documento estão a venda de indulgências pela igreja, ou seja, o pagamento pela salvação das almas, né, o que eu falei para vocês, que entra lá na crise moral, né, então a igreja católica você pagava, você tinha um pecado perdoado, o Lutero vai questionar isso. O celibato, ou seja, a proibição do casamento do clero, né? Então no luteranismo o celebrante, né, ele pode se casar, não tem celibato. A união entre Estado e Igreja, né, a gente sabe que o Estado ele vai usar muito a Igreja, um vai ajudar muito o outro, né, em alguns lugares a Igreja vai controlar, por exemplo, casamento, nascimento, tudo esse tipo de coisa. A adoração de imagens, né, nas igrejas. E o fato de as missas serem celebradas em latim, não na língua local. Então, todas essas teses do Martinho Lutero. Bom, as ideias do Lutero, elas vão começar a se espalhar e a gente vai começar a ter o surgimento aí de outras religiões, né, além do luteranismo. Lutero queria que houvesse uma reforma nas ideias da igreja, mas suas ideias inspiraram outros homens a criarem novas religiões cristãs, chamadas de religiões protestantes. Um de seus discípulos, Thomas Münster, queria uma igreja em que houvesse uma igualdade social entre todos os membros e defendia uma comunidade com homens iluminados. Foi criada assim a Igreja Anabatista. Então, essa igreja aí também fruto do período da reforma, da reforma protestante, ok? Vamos falar agora sobre o calvinismo. O João Calvino, ele era um francês, ele foi influenciado pelas ideias de Lutero e ele vai completar a sua doutrina, né, criando aí o calvinismo. Para o calvinismo, a salvação não depende dos fiéis, e sim de Deus, que escolhe as pessoas que deverão ser salvas. A doutrina da predestinação. Então, para o calvinismo, né, Deus já escolheu aqueles que serão salvos e aqueles que serão condenados. E a pessoa não tem nada que ela possa fazer que vai mudar isso.
Mas, então, o que a pessoa tem que fazer, né? Como que ela deve viver a vida? Para o calvinismo, a pessoa deve seguir a vida dela, deve trabalhar, e se ela tiver sucesso na vida, se ela tiver um emprego e ela estiver conquistando as coisas e estiver conquistando a família, isso mostra que Deus está abençoando essa pessoa, então Deus escolheu essa pessoa para ser salva, ok? Então, essa é a ideia da predestinação. Você está predestinado ao que vai acontecer e você deve trabalhar para você mostrar que Deus está do seu lado e Deus está de acordo com aquela forma que você está vivendo, beleza? Então esse aí, o calvinismo. Agora o anglicanismo, pessoal, olha só. O rei Henrique VIII queria se separar, mas isso não foi permitido pelo Papa. Na Igreja Católica, não sei se vocês sabem, né, a pessoa não pode se separar. Né? Você tem uma coisa que se chama anulação de casamento, mas é bem complicado de se conseguir, não é simples assim. Bom, o rei, ele estava casado e a esposa dele não estava dando filhos homens para ele, então ele queria se separar. Ele vai pedir para o Papa para poder se separar e o Papa vai falar, olha, não pode, não existe separação, casou uma vez é para a vida toda. Então, ele vai criar sua própria igreja. Em 1534, o rei criou a Igreja Anglicana. A nova igreja está sujeita ao poder do rei e não do Papa. Né? Então, ele cria uma nova igreja e ele coloca ele mesmo como sendo o mais poderoso dessa igreja. O Estado expropriava inúmeras terras pertencentes à igreja, então ele pega as terras da igreja e passa para ele, e ele vai, muitas coisas, ele vai se assemelhar à Igreja Católica, né? As diferenças é que ele não vai reconhecer o Papa como sendo o líder da religião, é sim ele mesmo, né? O rei, no caso o rei da Inglaterra, que vai ser o líder da religião anglicana, né? E não utilização de algumas imagens também. Beleza? Então, a gente viu aí algumas dessas religiões, né? É claro que você tem outras religiões que depois vão surgindo, e mais uma vez, falando aqui que a gente não está aqui julgando valores nem nada disso, nem fé de ninguém, né? A gente só está se atendo aí aos fatos, né, que aconteceram, ok? Pessoal, a Igreja Católica vai fazer o que a gente chama de contra-reforma. Por quê? Como ela percebe, né, que as ideias estão surgindo, que está surgindo novas religiões, ela decide tomar aí algumas medidas, né, para poder tentar barrar o surgimento dessas novas religiões. Né? Por que essas religiões são chamadas de protestantes? Né? Porque elas protestaram contra a Igreja Católica, que até então era a igreja cristã poderosa e que controlava tudo. Bom, a igreja vai fazer o Concílio de Trento, que é uma grande reunião para poder discutir o que vai acontecer. Ela vai criar a Companhia de Jesus. A Companhia de Jesus eram padres, né, que iriam ir para outros locais para conseguir mais fiéis. Eles vão, por exemplo, vir para o Brasil para conquistar, para catequizar os indígenas, né, e vão para outras regiões também. Instalação do Tribunal do Santo Ofício, que era um tribunal que julgava crimes contra a fé. Então a gente vai ter pessoas que vão ser acusadas de bruxaria, esse tipo de coisa. Infabilidade papal, então o Papa é colocado como sendo alguém infalível, então ele deve ser respeitado. Declaração do Index. O Index era um conjunto de livros que era proibido, que as pessoas não podiam ter em casa. Proibida a venda de indulgências, então o padre não podia vender o perdão dos pecados, ele podia perdoar os pecados, mas não por compra, né? Não pagando. Todas as doutrinas católicas foram reafirmadas. Então o celibato vai continuar, as imagens vão continuar, né? Então os dogmas católicos não vão passar por transformações, ok? Pessoal, a gente já falou dessa máquina aí na última aula, mas é muito importante lembrar aí, ó. A imprensa de Gutenberg, ela vai ser muito importante nesse período, por quê? Porque com ela vai se conseguir difundir as ideias, né, da reforma protestante. Como eu já falei para vocês, a imprensa de Gutenberg é essa máquina aqui, em que você faz uma folha, né, com essas pecinhas, você monta uma folha juntando as letrinhas, aí você faz como se fosse um carimbo, passa a tinta e carimba e você faz uma folha, né? E assim você consegue fazer centenas de cópias, né? Muito mais rápido. Né? Demora um pouco para você montar a página, mas depois que você montou ela, você faz ela várias e várias vezes. E depois que o Lutero traduziu a Bíblia para o alemão, a gente começa a ter a Bíblia sendo traduzida para outros idiomas e a Bíblia circulando por vários lugares, né? E as pessoas lendo e interpretando a Bíblia aí, ok? Bom, agora vamos às atividades. As 95 teses de Lutero foram importantes para a criação de novas religiões cristãs. Escolha 3 pontos que Lutero discorda e explique por que você os considera importantes.
Bom, pessoal, eu achei essa questão um pouco complicada. Por quê? Por causa dessa parte aqui, ó. Porque você os considera importante. Então, é uma resposta pessoal. Coloquei aqui para vocês, pessoal, as discordâncias do Lutero, né? Então, Lutero discordava da venda de indulgências, ele discordava do celibato, da união entre igreja e Estado, da adoração de imagens e do fato das missas serem celebradas em latim. Então, essas são as discordâncias do Lutero. Quando a gente pensa em uma justificativa, né, por que ele criticava isso, é diferente dessa pergunta, por que você considera importante, né? Eu acho que essa questão não foi muito bem colocada no PET, né? Por isso que eu coloquei aqui resposta pessoal. Mas eu vou discutir com vocês algumas questões de por que essas discordâncias do Lutero, algumas delas, né, entraram em pauta, né? Então, olha só, a venda de indulgências pela igreja, ou seja, o pagamento pela salvação das almas. Então, a igreja se tornava uma instituição extremamente rica, porque ela ganhava muito dinheiro com isso. Então, isso pode ser uma justificativa. A união entre Estado e igreja também é uma questão complicada, por quê? Porque aí a igreja tem um poder muito grande e aquelas pessoas que não seguem aquela igreja, elas acabam sendo deixadas de lado, isso também é um problema, né? E aí, comenta aí se vocês acham, se vocês, das discordâncias de Lutero, o que vocês concordam ou discordam deles aí, beleza? Bom, vamos para a próxima. A Reforma Protestante deu início a outras igrejas cristãs. Identifique essas igrejas e explique uma das características dela. Então, a gente vai aí ter as igrejas protestantes. Eu trouxe as principais que a gente viu aqui. Luteranismo, característica, livre interpretação da Bíblia, salvação pela fé, culto mais simples. Pode escolher uma dessas características para colocar aí. Calvinismo, salvação não dependia dos fiéis, e sim de Deus, que escolhe as pessoas que deverão ser salvas. Doutrina da predestinação. Você está predestinado. Deus escolheu o seu caminho. Anglicanismo, muita semelhança com a Igreja Católica Romana, diferença, não reconhecimento do Papa e não utilização de imagens sacras, ok? Bom, então coloquem aí as igrejas e as suas características. Pessoal, agora vamos aí a número 3. Explique por que a imprensa de Gutenberg foi importante para a Reforma Protestante. Bom, essa máquina utilizava tipos móveis, letrinhas de metal, para reproduzir um texto escrito várias vezes, o que agilizava a divulgação de ideias e notícias. A tradução que Lutero fez da Bíblia, do latim para o alemão, também foi impressa nos modelos da imprensa de Gutenberg. Isso ajudou ainda mais na disseminação da leitura e na proliferação do protestantismo na Europa. Então, como você conseguia produzir textos mais baratos, mais rápido e em maior quantidade, essas ideias começam a se espalhar aí pela Europa. E a própria Bíblia, né, o livro Bíblia, né, vai ser feitas várias cópias que vão ser espalhadas aí pela Europa, facilitando aí a interpretação da Bíblia, ok? Bom, pessoal, então é isso. Boa semana, bons estudos. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar like nesse vídeo, comentar com os colegas de vocês. No último vídeo eu pedi para vocês comentarem aqui embaixo o nome da cidade de vocês, para eu mandar um salve aí. A gente tem alguns comentários aí e eu vou ler para vocês. A gente tem aí um comentário lá de São Pedro do Suaçuí, da Islaê Alves, né? Um abraço aí, muito obrigado, né, por acompanhar os vídeos. Um comentário aí da Maria de Fátima, também da Adsa Eloá e também da Maria Prates, da cidade de Coronel Murta. Então um abraço para todos vocês, um abraço para todo mundo aí das cidades de vocês e até a próxima. As referências que eu utilizei, caso você queira saber mais sobre os assuntos, e muito obrigado, até mais!